Vamos então a mais uma questão com vários itens acerca de fundos de investimento. Veja o primeiro item e assinale e resolva se está correto ou errado. Diz o primeiro item: os recursos aplicados pelos clientes em fundos mútuos de investimento poderão ser utilizados pela instituição financeira para empréstimos e financiamentos a outros clientes com taxas de juros mais altas. Este item está correto ou errado? Esse item está errado. Lembre-se do que falamos quando comentamos acerca de fundo de investimento. Nós falamos da muralha da China, Chinese Wall, aquela separação total que existe entre os recursos do fundo de investimento e os recursos da instituição financeira. Então, fundo de investimento, o dinheiro aplicado pelos cotistas, única finalidade: adquirir títulos, adquirir ativos. Não é captação do banco. Não pode ser utilizada como funding para empréstimos ou financiamentos. Por isso, inclusive, como não é depósito, não é captação, fundo de investimento não tem a garantia do FGC. Então, dizer que pode ser utilizado como fonte para empréstimos para alguns clientes está errado. Veja o próximo item. O imposto de renda sobre os rendimentos em fundo de investimento de renda variável são devidos apenas no momento do resgate das aplicações. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. Nos fundos de renda fixa existe o sistema chamado de come-cotas, onde o imposto de renda é cobrado 2 vezes por ano. Já no fundo de renda variável, só é devido no resgate, porque só no resgate é que vai saber se o cliente teve lucro ou prejuízo na aplicação. Lembrando que fundo de renda variável tem risco, portanto pode haver prejuízo. Se houver ganho, sobre o ganho é que haverá o imposto de renda. Então está correto o item. Veja o próximo item. O imposto sobre operações financeiras para aplicações financeiras em fundos de investimento incide apenas para resgates ocorridos em prazos inferiores a 30 dias, excetuados os fundos com carência. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. O chamado IOF regressivo, ele incide sobre aplicações de 1 a 29 dias, incluindo fundos de investimento. O objetivo desse IOF é exatamente desestimular, inibir as aplicações de curtíssimo prazo. O item fala exceto os fundos com carência, porque o fundo com carência já não permite um resgate inferior a 30 dias. Então, nos fundos sem carência, incide o IOF regressivo, que começa a ser cobrado do dia da aplicação até o 29º dia. A partir do 30º dia, não há mais incidência de IOF. A alíquota é decrescente nesse período. No D+1, paga-se o IOF cheio de 0,38% sobre o valor aplicado. E no penúltimo dia, cobra-se uma tarifa, uma alíquota residual. Então, o item está correto. Vamos ao próximo item. Fundo de investimento financeiro é um tipo de aplicação financeira em que o aplicador adquire cotas do patrimônio de um fundo administrado por uma instituição financeira. A remuneração varia de acordo com os rendimentos dos ativos financeiros que compõem o fundo. Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. É exatamente a definição do fundo. O fundo de investimento é exatamente isso. É uma instituição financeira que administra. O aplicador adquire cotas daquele patrimônio, ele entrega recursos ao administrador. O administrador adquire títulos, adquire ativos. E a valorização das cotas tem a ver de acordo com a valorização dos ativos financeiros que aquele fundo adquiriu. Então está correto o item. Vamos à próxima questão. O responsável legal por um fundo de investimento é quem? Letra A, o cotista. Letra B, o gestor. Letra C, o administrador. Letra D, o emissor. Ou letra E, o custodiante? Qual é a resposta correta?
a questão. Resposta correta, letra C. O responsável legal é o administrador. O administrador é aquela pessoa jurídica que define a política de investimento do fundo. É quem registra o fundo perante a CVM, é o responsável legal pelo fundo. Relembrando que fundo de investimento, embora tenha CNPJ, não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica própria. Ele é representado pelo administrador, que é o seu responsável legal. As outras opções, vamos comentá-las rapidamente. O cotista, ele não é o responsável legal. O cotista é o investidor, é aquele que adquire cotas. O gestor trabalha para o administrador. O gestor é aquele que executa a política definida pelo administrador, mas o gestor não é o responsável legal. O gestor é o operador do fundo. O emissor também não tem nada a ver com o fundo, porque o emissor é aquela instituição que emite os títulos que foram adquiridos pelo fundo. Então ele não tem responsabilidade com o fundo. E o custodiante é o responsável pela custódia dos ativos que compõem o fundo. Mas ele não é responsável pela política de investimento. Portanto, ele não é responsável pelo fundo de investimento. Vamos à próxima questão. Que trata de crédito rural. Diz a questão: quando temos um título de crédito rural lastreado em garantia real, representada por penhor rural ou mercantil, estamos dizendo que temos A. Cédula rural pignoratícia, B. Cédula rural hipotecária, C. Cédula rural pignoratícia e hipotecária, D. Nota de crédito rural ou E. Nota promissória rural. Qual destas alternativas responde corretamente à questão? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra A. Lembrando o que diz a questão fala de um título de crédito lastreado em garantia real, representada por penhor, rural ou mercantil. Então é uma cédula que, lastreada em penhor, penhor em italiano é pignore. Então pignoratícia vem de pignore, penhor. Então a cédula rural pignoratícia é exatamente o título lastreado numa garantia real representada por penhor. Cédula rural hipotecária, a garantia real não é penhor, é hipoteca da propriedade rural. Na letra C, a cédula rural pignoratícia hipotecária tem as duas garantias reais, o penhor mercantil ou rural e mais a hipoteca. Não é o caso da questão. A letra D, nota de crédito rural não tem garantia real. E a nota promissória rural é uma promessa de pagamento do comprador daquela produção para o vendedor. Então, um título de crédito com garantia real de penhor rural ou mercantil, a alternativa que responde é realmente a letra A, cédula rural pignoratícia. Vamos então à próxima questão. A cédula de produto rural, CPR, é um dos instrumentos do crédito rural que os bancos disponibilizam para os produtores. Em que fase do ciclo produtivo ela é oferecida? A. Armazenagem, B. Custeio, C. Colheita, D. Plantio ou E. Comercialização. Qual opção você entende correta? Qual alternativa você assinala? Resposta correta, letra B. A cédula de produto rural representa a antecipação da venda da produção que está sendo plantada. Neste caso, lembrando que a CPR, a cédula de produto rural, ela pode ser de duas maneiras, de duas modalidades. Pode ser a CPR física, onde aquele título representa o compromisso de entrega daquela produção fisicamente. É um título negociado no mercado a termo. E tem a cédula de produto rural financeira, onde o proprietário do título não irá receber a mercadoria, e sim irá receber o valor
expresso pelo título, que foi o valor que o produtor rural esperou receber naquela produção, naquela venda. Vamos analisar o que dizem as outras alternativas. As outras alternativas são fases do ciclo produtivo. A colheita é quando o produtor já está colhendo. Então ele já plantou. A grande vantagem da cédula de produto rural é ser uma forma de financiamento da produção. Então é financiamento do plantio, não é da colheita. A colheita já foi produzido. O custeio não é uma fase do ciclo produtivo. O custeio é exatamente o financiamento a plantio, colheita, armazenagem e comercialização. O custeio entra todas essas fases. A armazenagem é a guarda e comercialização é quando o produto é efetivamente colocado no mercado consumidor. Então, a CPR viabiliza o financiamento ao produtor porque ela é emitida durante o plantio, é antes da colheita, porque é a venda antecipada da produção que aquele produtor rural espera colher.